Maravilha. Então vamos ler, meus irmãos, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, isso é, os desejos. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muita coisa, né, meus irmãos? As obras da carne é muita coisa, né? Nós temos que vigiar. Tem ou não tem? Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento glorioso de oração, meu Deus, ó Deus, que nós estamos diante da Tua presença, ó Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, preste atenção, o apóstolo Paulo, ele está aqui falando com os Gálatas, e ele está também falando também conosco acerca das obras da carne. Nós sabemos, meus irmãos, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz em vários lugares que nós temos que santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Como é que nós vamos santificar a nossa vida? É não andando segundo os desejos da nossa carne. E como é que nós vamos fazer para nós não andar segundo os desejos da nossa carne? É crucificando a nossa carne, na oração, na obediência à palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Nós vamos neutralizando a nossa carne com seus desejos, e aí nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Por isso ele fala, andai em espírito. Em espírito, o crente ele tem que andar em espírito. Quem tem andado em espírito? Tem que andar em espírito, viu, irmãos? O crente ele tem que se esforçar, fazer de tudo para andar em espírito, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vindo para a igreja, cultuando a Deus. A carne não quer isso. Nós sabemos que a carne, ela não quer. Vê que como é difícil fazer um jejum, não é verdade? Como é difícil fazer um jejum, levantar de manhã cedo, não tomar café, não comer nada. Meu Deus, que luta, não é? A carne quer comida e quer se alimentar, e às vezes, meus irmãos, a gente não obedece o Espírito Santo. Você vê que a nossa carne é terrível. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala assim, ó, andai no Espírito, não cumpra os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Você vê que dentro de nós é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. A carne querendo as coisas que lhe agradam. O Espírito querendo as coisas de Deus. E aí fica aquela guerra, fica aquela luta.
o espírito lutando contra a carne lutando contra o espírito. Uma hora dá vontade de orar, buscar Deus, santificar, outra hora dá vontade de fazer as coisas do mundo, e é aquela luta. E aí o crente ele tem que estar sempre buscando a Deus para ele não cair. Diga glória a Deus, igreja. Aí ele fala assim, olha: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E aqui ele começa a dar uma relação, uma lista de coisas que a nossa carne gosta, que o corpo do homem e da mulher gosta. Aí ele fala sobre a prostituição, o desejo da carne. E ele fala também sobre a impureza, a lascívia. Diga glória a Deus. Lascívia, prostituição, impureza, imundícias, né? Lascívia, que é vaidade, é desejo da carne, sim ou não? Desejo da carne. Lascívia é vaidade. A pessoa tem que tomar muito cuidado com as vaidades, porque é desejo da carne. Diga glória a Deus, igreja. Aí ele fala sobre a idolatria. Meu Deus, a idolatria, a feitiçaria, que é macumbaria, essas coisas. Inimizades, olha quanta coisa. Inimizades é o contrário de amizades. Porfias, emulações, iras, peleja, dissensões. E ele vai falando, heresia, inveja. É muita coisa que nós temos que tomar cuidado para essas coisas não atingir a gente. Aí ele continua falando, diga glória a Deus. Ele fala sobre iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias. E não para por aí. E ele fala, e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse. Não era a primeira vez que ele estava falando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de quem? De Deus. Então, quando a gente não conhece a Deus, quando a gente ainda não aceitou a Cristo, a gente faz o desejo da carne. A gente bebe, a gente fuma, a gente joga, a gente faz tanta coisa errada que a nossa carne gosta. Mas nós estamos desobedecendo a quem? A Deus. Quando a pessoa está fazendo a vontade da carne, ele está desobedecendo a Deus. Vocês podem ler aqui, no livro de Romanos. Abre a Bíblia aí se você puder. No livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler, meus irmãos, o versículo de número 5 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante. Isso daqui também fala a mesma coisa de Gálatas. É praticamente a mesma coisa. Então nós vamos agora ler Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está vendo? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a quem? Quem está na carne, fazendo a vontade da carne, ele não pode, ele não agrada a Deus. Ele não consegue agradar a Deus. Então, por isso é que a pessoa não pode andar segundo os desejos da carne.
A pessoa não pode andar segundo a vontade da carne, mas a pessoa tem que procurar andar segundo o Espírito. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Aí ele continua dizendo: vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele, ou seja, de Cristo. Então, meus irmãos, quando a pessoa faz a vontade da carne, vive segundo a vontade da carne, a Bíblia está dizendo que ele não agrada a Deus. Por isso vós não estáis na carne, fazendo a vontade da carne, bebendo, fumando, jogando na vaidade, na prostituição, na imoralidade. Vocês não estão mais fazendo a vontade da carne, mas vocês estão andando no Espírito, fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, aí ele fala assim, ó: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Que maravilha! De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós estamos no Espírito, fazendo a vontade do Espírito, nós estamos mortificando o nosso corpo. Você morre para os desejos do corpo e você começa a viver para os desejos de Deus. Por isso é que ele está falando aqui, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, é como se fosse um GPS. O Espírito Santo, ele é um guia. Porque sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos nesse mundo de trevas. O Espírito Santo é como se fosse uma lanterna, um farol, que nos ilumina, que nos guia, para nós não cair no buraco. Então o Espírito Santo é como se fosse um GPS. Ele vai nos guiando. Quando você vai tomar uma direção errada, aí o GPS ali, o guia, ele fala: olha, não faça isso. Quando você vai para um lugar perigoso, ele fala: olha, não vai por aí. O Espírito Santo, ele vai te guiando. Na hora que você vai tomar uma decisão errada, ele fala: cuidado, cuidado, porque senão você pode se dar mal, você pode se complicar. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia está dizendo: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Jesus não prometeu o Espírito Santo para nós? Jesus, uma vez, ele não disse: vou para o Pai e enviarei para vós o Espírito Santo, que o mundo não o conhece, nem pode conhecer, mas vós o conhecereis, porque ele habitará em vós. Então, quando nós temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque ele é o Espírito de
verdade. Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e nós temos o Espírito Santo, jamais nós vamos viver no erro. Jamais você vai viver no erro. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, Ele te santifica, Ele te doutrina, Ele luta pela tua salvação. Ele luta pela tua salvação. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Quantas das vezes eu já vi testemunho de irmã, a irmã contando que o irmão também contando, que ele ia fazer certas coisas, o Espírito Santo freava ele. Não faça isso. O Espírito Santo freia o irmão. Quando o irmão vai colocar uma roupa que não agrada a Deus, mesmo até para dormir, você vai colocar uma roupa que não agrada a Deus, o Espírito Santo te incomoda. A irmã vai colocar uma roupa, mesmo que você esteja lá dentro da sua casa, mas o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo não deixa. O Espírito fala: essa roupa não é para você. Essas maquiagens não é para você. Essas pinturas não é para você. Santifica, santifica, santifica. Porque o Espírito é santidade. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. É verdade ou não é? Verdade. Irmãos, quando o crente ele tem o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo doutrina ele, doutrina ela. Às vezes não precisa nem do pastor falar. Às vezes não precisa nem do pastor falar. O bom é que fale, mas às vezes não precisa nem falar. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito de Deus. Eu estava conversando com o irmão. Esse irmão contou que começou a aparecer uns cabelos brancos na cabeça dele. E ele pegou e falou: vou pintar esse cabelo. Vou meter tinta nesse cabelo. Um irmão cheio do poder de Deus. Aí dizendo que ele foi lá, comprou uma pasta lá que passa no cabelo para deixar bem pretinho. Aí dizendo que pegou aquela pasta, passou no cabelo. E dizendo que o cabelo dele ficou pretinho. O cabelo ficou pretinho. Aí o pessoal: ô rapaz, você tá bonito com esse cabelo, rapaz. Você pintou o cabelo? Você passou tinta no cabelo, ficou bonito. Mas só que por dentro dele falou: tá feio. Não tá bonito não. Aí diz ele que ele não se sentiu bem com aquilo. Diz ele que ele foi lá na pia, é uma pasta que eles vendem por aí que pinta cabelo. Diz ele que ele foi lá, pegou aquela sabonete, foi na cabeça, tirou aquilo tudo. Porque diz ele que enquanto ele não tirou aquilo, ele não sentiu mais paz com Deus. Ele falou: vou tirar essa tinta do meu cabelo todinho, que isso não é de Deus não. Foi lá e tirou aquilo tudo. Diga glória a Deus. E voltou a ficar natural, natural. Por quê? Porque o Espírito Santo falou com ele: tira, não pinta. Porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, igreja. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito de Deus? O Espírito de Deus está te guiando, minha irmã? O Espírito de Deus está te guiando, meu irmão? Hein? Oh, maravilha, glória a Deus. Aí ele fala assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Quer dizer, a pessoa, quando ele não está mais obedecendo o Espírito Santo, ele começa a sentir aquele temor, aquele medo de perder a salvação. Ele passa a não ter mais certeza de salvação. Ele está na igreja, mas não sabe para onde está indo. Ele está na igreja, ele fala: vamos ver quando eu morrer o que vai dar, né?
Mas sei não tem muita certeza da minha salvação não. Irmãos, o crente ele tem que ter convicção que o nome dele está escrito no livro da vida. Ele tem que ter convicção que ele não está aqui perdendo tempo. Nós não estamos aqui perdendo tempo, igreja. Nós não estamos aqui como se estivesse num clube. Nós estamos aqui lutando pela nossa salvação. Oh, glória a Deus! E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de quem? De Deus. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Por quê? Porque eu falei, nós somos formados de corpo, alma e Espírito. Então o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. E você não tem dúvida da tua salvação. Você não tem dúvida que o teu nome está escrito no livro da vida. Porque o Espírito Santo testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Oh, maravilha! Glória a Deus. O irmão falou assim, irmão, a Bíblia diz que olhando nós para Jesus, nenhuma beleza víamos nele. Por que olhando para Jesus, nenhuma beleza vimos nele? Porque Jesus era feio? Não, irmão, Jesus não era feio, não. Jesus, ele era bonito. Talvez ele era feio, ele não tinha atração para o mundo. Mas para Deus, ele era lindo. Glória a Deus, aleluia! Maravilha! Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Talvez alguém olhe para a irmã, olhe para o irmão, não vê beleza nenhuma de você. Ah, você está muito feia. Você não se pinta, você não se maqueia, você não corta cabelo. Você está muito feio, você pode estar feia para eles, mas para Deus você está bonita. Pode estar feio para o mundo, mas para Jesus nós estamos bonitos, igreja. Para Jesus você está bonita, bonito. Diga glória a Deus. Oh, maravilha. Quem está entendendo a mensagem? Alguém pode achar nós feios, não tem problema. Mas o importante é nós estar bonito para Deus. Qual que é melhor? Estar bonito para o mundo ou bonito para Deus? Bonito para Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sejamos glorificados. Maravilha. Deus abençoe a igreja. Amém? Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém sabe agradecer. Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ninguém sabe agradecer. Quem crer em Deus, curar os enfermos. Quem crer em Deus, curar os enfermos. Amém. Deus abençoe. Irmão, vamos ajudar rapidamente a obra de Deus. Pega a sua oferta. Nosso irmão presbítero divino, vai passar umas revelações de Deus aqui. Glória a Deus. Pega a sua oferta na sua mão, rapidamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa os irmãos que estão ajudando a tua obra nesta noite. Ó Deus, abençoa aqueles que também não podem ajudar. Ó Deus, abençoa a todos, dai a vitória completa, em nome de Jesus. Amém. Coloca na salva a sua oferta, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois nós vamos passar o voto também. Vamos receber o presbítero divino, que vai chamar as revelações de Deus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus?
Tem anjo descendo neste lugar. Com a brasa de fogo para te clarear. Aleluia! Você está entendendo o mistério? Por que o inimigo não pode atacar em você? Porque você tem uma luz que te ilumeia. Qual é essa luz que te ilumeia? Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Não, amém, Jesus? Glória a Deus. Qual é a luz que te ilumeia? É o Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém. Nós sabemos que são provados. Por que Deus se prova na terra? Porque Ele quer que você busque o Espírito Santo. Mas tem gente aqui que não gosta de ser provado, não. Deus está me revelando aqui 6 pessoas que você não gosta de ser provado. Amém? Eu quero dizer para a igreja que estou muito feliz. Eu trabalhava na rede de Gazeta de Comunicação. Amém? Falava mal dessa igreja. Amém, Jesus? Amém. E hoje estou aqui anunciando Jesus de Nazareno. Eu não saía no jornal porque eu falava, não me filma. Amém, Jesus? Amém? Amém? Senão o mundo vai me conhecer lá fora. Amém, Jesus? Amém? Porque o crente diferente, irmão, é separado na terra. Amém? Amém, Jesus? Amém. Revela aqui 5 pessoas. Amém, Jesus? Que tem momentos que você não tem força mais para orar. Mas nesta noite o Espírito Santo está sendo sobre ti uma nova unção. Por que essa nova unção? Para você buscar o poder de Deus. 5 pessoas. Quer a vitória de Deus? Amém. Receba, receba. Aqui é assim, eu falo assim, é 5. Amém, Jesus? Tem 3 desse lado. Quer a vitória de Deus? Também não vou demorar, não. Se você não quer, não tem problema. Tem que fazer assim, ó. Que vai, um para você. Vai brilhar em você essa luz. É dando glória a Deus, aleluia! Quem dá glória a Jesus, a aprovação vai embora e a vitória chega na sua vida. Está faltando muita gente aqui, mas o céu, irmão, é para os escolhidos de Deus. O meu escolhido veio para a minha doutrina. Não estão separados na terra, estão Becom. Becom, Balaba, Xurianta. Porque o separado de Deus, ele anda na luz do meu Espírito. Amém, Jesus? Mas aqui me fala o Espírito Santo, aqui tem uma pessoa que o inimigo luta você, para você não ficar nessa igreja. E Deus está falando comigo, estou te dando um revertimento agora de poder. Amém, Jesus? Amém. Para você ficar na minha casa, porque aqui tem uma luz que brilha na sua vida. Receba de Deus. Bate palma na glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Nós estamos felizes, irmão. Glórias a Deus. Tem pessoas que chegam e ficam doidas para ir embora, irmão. O lugar desse é um lugar especial. Entrar por essa porta era entrar num lugar especial. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não conhecia Jesus, não tenho vergonha de falar, não. Mas hoje eu conheço um Deus que brilha sobre a terra. Glória a Deus. Ele fala, meu servo, não pode fazer isso, não faz. É verdade ou não é? Ele fala conosco de todo momento da nossa vida, porque nós somos separados. O crente que é separado, ele anda pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, Jesus? Amém. Não estou dando doutrina, estou falando pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é a palavra para seu caminho. E sua luz que anda sobre o caminho de vocês. Porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. Amém, Jesus? Mais palmas, Jesus, aleluia. Oh, que maravilha. 10 pessoas que
o Senhor tem cortado o laço dos inimigos na sua vida. Essa 10 pessoas tem a proteção do anjo de Deus. Subirei! São 10, quer a vitória de Deus? O irmão levantou, acendeu uma lâmpada sobre a sua cabeça. Sobe Combalás, subirei! Aleluia! Terra de Combalás, sobe Combalás! É contigo na terra, levanta as mãos que eu estou ungindo as suas mãos com fogo. Não estou brincando não, hein? Estou num lugar muito gostoso da terra, show! Ai, se eu pudesse eu nem voltava mais pra cá, é tão gostoso que está aqui. Ficaria aqui direto. É muito gostoso, irmão, sentir o Espírito Santo. Porque essa obra é de Deus, hein? Eu digo para você claramente. Hoje eu sinto o Espírito de Deus na minha vida pelo poder da palavra. Porque eu ouvi a verdade. Em tal lugar que você vê a verdade, irmão, é uma glória muito grande para a nossa vida. E quanto mais você busca o Espírito Santo, mais ele te dá proteção na terra. Amém? Mas o Espírito Santo está falando que aqui tem um irmão, que você estava orando no monte. Preste bem atenção. E tinha uma serpente que ela queria morder em você. Só que ela não mordeu porque o olho do Senhor fechou a boca dela. Aleluia. E Deus está falando comigo, aquele que eu protejo na terra, nem a serpente pode tocar nele. Quanto mais os seus inimigos. Esse irmão está aqui, eu não vou apontar você porque Deus está falando. Amém, Jesus, amém? Mas se você quiser levantar as mãos, vai acender uma lâmpada sobre a sua cabeça. Amém, Jesus? Não, meu irmão, não. Amém, Jesus? A lâmpada não acendeu. Amém? Amém. Tem a vitória de Deus? Não deu agora não. Amém, Jesus? Amém? Aleluia! Eu sou aquele que protege na terra. E ando sob as alas do vento. E falta o vento mensageiro. E leva a mensagem na sua casa. E refrigera a tua alma que eu sou Deus na terra. Amém? Me busca de madrugada. E quanto mais me buscar, mais vai receber o meu poder. Deus manda falar aqui com o pastor, pastor. No momento que eu estava ligado ali, eu vi uma luz sobre o seu caminho. E eu perguntava ao Espírito Santo, por que sente essa luz no seu caminho? Porque você me busca de todo o coração. Ai, decovalai! Oh, que maravilha, que maravilha! Aquele que busca os sinais de Deus é gostoso. É as maravilhas do Senhor. Mas eu vou falar que Deus está mandando falar. Aqui tem uma irmã que você cortou o cabelo. Não foi hoje que você só cortou, não. Tem tempo. Mas quando você colocou o seu cabelo foi ungido pelo meu Espírito. Amém, Jesus? Amém. E por isso você está passando uma grande provação na terra. Mas hoje eu estou transformando essa provação em vitória da sua vida. Bate palma da glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó, pastor, vamos voltar para a música. Senão não vou até 3 horas. Eu estou todo mundo falei. Essa é bom, Jesus, com as palmas. Deus abençoe. Presbítero divino. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, toda a igreja. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui nesse lugar, viu, igreja? Glória a Deus. Irmãos, tem 2 pessoas aqui que Deus está purificando a sua mente de maus pensamentos. 2 pessoas aqui dentro da igreja. Levanta a sua mão. 1 levantou a mão, 2 levantou a mão. Os 2. Bate palma e dá glória a Deus. Maravilha. Irmãos, o Espírito Santo revela que uma pessoa que você está tendo muitos sonhos malignos. E Deus quer te dar libertação se você crer. Onde está essa pessoa? Isso, meu irmão. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória. Maravilha. Irmão, o Espírito Santo revela aqui 2 pessoas com problema nos rins. Levante a tua mão que essas dores vai desaparecer. Bate palma e dá glória a Deus. Receba a vitória, meu irmão. Diga glória a Deus. O Espírito Santo revela aqui no nosso meio 2 pessoas com labirintite.
Duas pessoas com labirintite, onde estão essas duas pessoas? Aquela tonteira forte vai desaparecer. Pode levantar a mão para receber a cura. Onde está outra pessoa? Labirintite. Isso, meu irmão. Seja curado, tá? Dai glória, dai glória, dai glória. Uma pessoa aqui que tem muita alergia. Uma pessoa com alergia. Levanta a tua mão. Deus te dá a vitória. Bate palma. Deus dá a senhora também, tá, irmã? Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Duas pessoas aqui que tem alguém na sua família com uma enfermidade nos olhos. Não é cegueira. Enfermidade no olho. Duas pessoas aqui. Alguém lá na sua casa tem uma enfermidade nos olhos. Onde estão essas duas pessoas? Levanta a sua mão. Isso, meu irmão. Você é um. Onde está outra pessoa? Levanta a mão bem alta. Alguém lá na sua casa com uma enfermidade no olho. Aleluia. Glória a Jesus. Não levantou a mão. Diga glória a Deus. Aquela enfermidade vai sumir. Levanta a tua mão. Onde está? Oh, glória. Aleluia. Isso. Bate palma e dá glória a Deus. Enfermidade no olho. Maravilha. Irmãos, coloque a mão na sua cabeça. Se Deus quiser, amanhã estarei aqui de volta em nome de Jesus Cristo. Todos dando glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Vai tirando as enfermidades, Senhor. Ó Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Aonde tiver um tumor, onde tiver um caroço, uma hérnia. Ó Deus, onde tiver uma enfermidade no sangue, no joelho, uma enfermidade nos rins, na coluna, no nervo ciático. Ó Deus, toca nessa enfermidade agora, Senhor. Toca, meu Deus, na coluna desse irmão. Toca na coluna dessa irmã. Toca no nervo ciático. Meu Deus, toca nos pés, toca nos braços. Ó Deus, toca agora, Senhor, no intestino. Ó Deus, vai tocando no pulmão, no coração, no fígado. Vai repreendendo essa enfermidade agora. Meu Deus, em nome de Jesus, saia a doença. Em nome de Jesus, saia a enfermidade. Em nome de Jesus, saia a inveja. Saia a inveja. Saia a macumba. Saia a feitiçaria. Em nome de Jesus, sai, sai, sai. E não volta mais. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Está terminado. Amanhã eu conto com vocês aqui novamente. Deus abençoe. Quem quer unção, vem à frente. Mão divino, vamos ungir um pouco. Presbítero divino.